conversar sobre esse assunto então com o Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Alex, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Bom dia, Muriel. Alex, quero te ouvir. Vamos começar discutindo essa questão do CPI justamente, porque a gente falava muito sobre essa preocupação constante com o CPI, com os indicadores econômicos que iam sair. A gente ouviu semana passada o Jeremy Powell falando sobre isso, que dependia muito dos indicadores que sairiam nas próximas semanas com relação ao que ia ser feito com relação aos juros. Mas agora, com essa novidade do Silicon Valley Bank, muita coisa mudou, né? O CPI acabou perdendo um pouco do peso ou não? Qual que é a sua avaliação? Voltando um pouco no que o Paulo falava, né? O Paulo falava um termo muito que ecoa no mercado, que é a totalidade dos dados, né? Lembra que da última vez que a gente conversou, ele falou, a gente olha todos os dados entre os comitês. A gente teve, na sexta-feira passada, um dado de payroll que veio acima do que era esperado, a expectativa de consenso de mercado era 225 mil, veio 311 mil. Em condições normais de temperatura e pressão, isso aí já seria o suficiente para quase carimbar o Fed levar no próximo Comitê de Política Monetária deles, no dia 22, a taxa de juros para 0,50. Isso já em condições normais de temperatura e pressão. Mas a vida aconteceu nesse meio tempo, a gente teve o problema do Silicon Valley Bank. É um dado muito importante, entra nessa questão das totalidades dos dados, né? Então, de fato, um banco que tem 1/3 do balanço da Lehman Brothers, 220 bilhões de dólares, quebrou. Então, de fato, poderia ter mudado muita coisa. O que parece agora? Parece que foi uma coisa um pouco mais isolada. Você teve um segundo banco que foi liquidado no domingo, mas um banco de criptomoedas. Então, assim, os depósitos muito fungíveis, um pouco similar com a história do Silicon Valley Bank. Me parece agora, com as informações que a gente tem, que foram casos isolados. Mas veja bem, o juros está subindo, está machucando os portfólios dos títulos soberanos, né, das treasuries, dos bancos. Isso é comum para a indústria inteira. E isso os bancos têm que fazer sua gestão de risco. E geralmente fazem bem. Todos os bancos têm um pouco de perda, tá? Que diminui um pouco lá, o que contabilmente a gente chama de patrimônio líquido, o equity dos bancos, mas isso é uma coisa gerenciável. No caso desses dois bancos, principalmente o Silicon Valley Bank, parece que as informações que a gente tem que foi uma questão mais de gestão. Eles iam tomar um downgrade e aí tentaram fazer algum tipo de ajuste, vendendo os bonds, né, os títulos que eles tinham no balanço de maneira muito rápida, tomaram prejuízo, tentaram fazer um aumento de capital, e aí foi uma bagunça, e aí a gente já viu o que aconteceu. O banco foi liquidado, sofreu um total de resgate na quinta-feira de 42 bilhões de dólares, que é quase 1/4 do balanço dele, e não aguentou. Tá? Então tem uma questão de pano de fundo difícil, de juros aumentando, mas teve parece que um pouco de erro de gestão, um erro de planejamento para lidar com a crise. Se for isso, a resposta simples é que não acho que vai tirar o Fed de aumentar os juros. Talvez não vai aumentar 0,50, acho que tá vendo que está apertando o sistema, algumas coisas estão literalmente quebrando, mas acho que a gente está no caminho para aumentar 0,25 e ele continuar com a meta de inflação, buscando controlar a inflação. Acho que o número de hoje, respondendo a sua pergunta, vem um pouco acima do que está esperado, esse 0,4, acho que vem mais para 0,5, e se confirmar isso, é um cenário que a gente falou, né? Mercado de trabalho apertado, bastante atividade, inflação ainda desconfortável. Teria que forçar ele nos próximos 10 dias a confirmar essa alta de 0,25. Alex, você classificou o que aconteceu com o Silicon Valley Bank como bagunça e foi justamente como o Joe Biden classificou pelo Twitter também, logo depois, no domingo, como bagunça também. Você fala sobre esse aumento de 0,25, mais ou menos, de 25 pontos, na verdade, percentuais. Vai ser uma ideia, mais ou menos, que deve subir com relação aos juros. A gente estava falando na semana passada, inclusive, de que podia aumentar até mais do que 25 pontos, né? Qual que é a sua avaliação a partir de agora? Se subir, por exemplo, lá no fim do mês, 25 pontos, qual que é a avaliação a partir de agora? Porque talvez deixe o mercado e até outros setores cada vez mais positivos e otimistas com relação a essa baixa de juros, né? Não, exato. Então, assim, o que aconteceu? A reação de ontem, quando a gente olha os indicadores que mostram qual que é o tipo de nervosismo, pânico no setor bancário, existem uma multitude. Spreads de crédito no mercado interbancário de curto e longo prazo,
spread sobre as transações de swap para outros países em outras moedas que mostram, na verdade, a fuga de capital dos Estados Unidos. Todos os indicadores que mostram que tem um pouco de risco sistêmico apitaram ontem, o que é um pouco natural, né? Teve gente que teve que movimentar de dinheiro, não só fora do Silicon Valley Bank, mas de bancos regionais menores, que caíram muito, né? Para você ter uma noção, o índice regional de bancos dos Estados Unidos caiu quase 16, 15% nos últimos 3 pregões e apagou os retornos de 20 anos, tá? A valorização de 20 anos. Assim, foi muito forte para os bancos regionais. O que a gente vai ver agora é uma fuga de capital, uma transferência de depósitos para bancos maiores, um pouco mais seguros. Então, se normalizar, e isso é uma grande premissa da situação, se a situação normalizar, me parece que vai normalizar, porque apesar de ter apitado aqui os indicadores, as coisas estão ganhando uma cara de normalidade hoje, né? Não tem nada parecido o estresse que a gente viveu na Lehman ou no Covid, com um estresse muito mais de um dia, até porque o Federal Reserve, o FDIC e o Tesouro foram muito, né? A resposta foi muito bem desenhada e muito forte. Eu acho que se a gente ganhar esse aspecto de normalidade, a gente vai continuar subindo. E aí não tem jeito, a gente vai apertando a economia. Alguns setores vão sofrer lentamente, como o setor imobiliário, que a gente vem falando. O próprio setor de tecnologia, que precisa muito de financiamento, tá, para suas operações, que muitas dessas empresas ainda não são operacionalmente, né? O fluxo de caixa delas não vem totalmente do negócio, eles precisam ainda de capital para se estabelecer. Então, assim, a gente vai ver uma normalização daquilo que a gente viveu, só que não tão agressivo como a gente estava pensando de 0,50, porque realmente machuca os bancos, né? Essa questão de subir 0,50 de um comitê para o outro, né? A variação dos títulos pode machucar como machucou, mas tem essa história um pouco que eu falei. Cada banco é responsável, cada tesouraria é responsável de fazer sua própria gestão de risco. No caso deles, me parece que não fizeram os instrumentos de proteção, que são os hedges, teve essa questão um pouco atrapalhada de ter feito a venda grande do portfólio, tem uma questão muito idiosincrática de gestão, não vou dizer temerária, mas alguns erros bem clássicos. Subir 0,25 querendo ou não, né, uma alta, mas ainda assim menor do que estava sendo esperada na semana passada. Agora, Alex, com relação aos juros aqui no Brasil, o governo federal está com uma expectativa, pelo menos, ainda não estão falando abertamente sobre isso, mas existe uma expectativa apurada pela CNN Brasil de que, com a situação que está acontecendo nos Estados Unidos, com a situação do Silicon Valley Bank, agora, a partir disso, o BC, talvez, na reunião que acontece semana que vem, reduza os juros por aqui. Agora a pressão aumenta cada vez mais. Você acha que a situação que aconteceu por lá nos Estados Unidos pode impactar aqui no Brasil também com relação a essa queda dos juros por aqui? Olha, se a situação tivesse sido muito mais séria, e do ponto de vista de preços na renda fixa americana, ela foi teve um movimento de 10 divisas padrões, algo que não se via há 20 anos, né? O Treasury caiu em 3 dias, 100 basis points, o Treasury de 2 anos. Se fosse uma coisa sistêmica, com certeza a gente sentiria os impactos no Brasil simplesmente por transmissão de preços, fluxo de capital. Não é o caso, por enquanto, né? O dólar real não foi para R$6, foi para 5,23, 5,25. Né? A bolsa que sofreu um pouco, mas você teve outros setores que acompanharam, como você mesmo mostrou, o setor de tecnologia. Então, não acho que vai ser uma coisa que vai se perdurar. Fez preço, mas pelo que eu estou vendo, as coisas estão normalizando hoje. Então, não acho que vai ser... Pode ser que a gente note na ata, no statement, mas não acho que isso vai fazer marginalmente forçar o nosso cupom, até porque tem 10 dias para lá e acho que as coisas vão melhorar até lá. Muito bem, Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Obrigada mais uma vez pela participação por aqui. Um bom dia, uma boa terça-feira.